Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao Cantinho Literário da Fran. E no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês todos os livros que eu li em janeiro, fevereiro, março. Sim, os lidos do trimestre. E sem enrolações, né? Bora logo! Já vou começar contando pra vocês os livros que eu li em janeiro. E eu comecei o ano lendo Te Dei Meu Coração, da Juliana. Ele é um conto. Ele é bem curtinho, tem só umas 43 páginas, se eu não me engano. E é um dorama cristão. Sim! E assim, gente, eu gostei muito do livro. Tem uma parte muito emocionante. Meu Deus, foi muito tocante. A história é linda. Porém, eu senti muita falta de romance. Talvez esse não tenha sido o intuito da autora, né? De trazer um romance, de focar no romance em si. Mas eu senti falta, gente, não vou negar que eu fiquei um pouquinho decepcionada com isso. E eu acabei dando pra ele 3 estrelas e meia. Eu não vou falar sobre a história porque, como eu falei, é um conto e eu posso dar spoiler. E tem gente que não gosta. Então, essa foi a minha primeira leitura do ano. O segundo livro lido foi Algo Excelente. E sim, um dorama cristão novamente. E esse aqui... Ai, me conquistou tanto, gente. É um romance muito fofo, muito lindo. Meu Deus. O romance foi um pouco prematuro, como eles mesmos falam, né, no livro. Os próprios protagonistas, um dos protagonistas fala, né, que foi um pouco prematuro. Foi, mas... Gente, meu Deus. Muito bom, gente. Ele é da Maia. Eu dei 5 estrelas pra ele. E nesse livro da Maia, a gente vai conhecer o Kim. Ele é o CEO da empresa de celulares, muito famosa assim lá na Coreia. E ela é tão famosa que chegou até no Brasil também. Pois é. E ele não estava passando por um momento muito bom porque aconteceu uma tragédia na vida dele. E tudo lá onde ele estava, quando eu olhava em redor, lembrava aquela tragédia. Então ele foi resolveu no Natal visitar lá na sua filial no Brasil. E lá, gente, ele conhece uma pessoa, a Safira, enfim, vão aí imaginando, porque também é um conto, gente, ele é curto. Eu não posso contar muita coisa porque eu vou dar spoiler, preciso me segurar. Mas enfim, gente, é uma história muito linda. É um romance fofo, mas também não foca só no romance, gente. Meu Deus. Se tem uma parte que eu gostei, foi de quando o Kim ele vai na igreja e começa a desabafar. Na minha opinião, ele começa a jogar as coisas na cara de Deus, pensando que ninguém tá entendendo ele, falando lá na língua dele e tudo mais. Porém, ele é surpreendido pelo Senhor. E assim, gente, meu Deus, muito lindo. Outra coisa que eu gostei desse livro é porque a gente tem meio que a explicação do título. Sim. Pra você saber o porquê que o livro se chama Algo Excelente, você vai precisar ler, tá? O terceiro livro que eu li foi A Chave ao Amor, da Patty Muller. Meu Deus. É muito fofinho, gente. Eu gostei da história. Ela reúne várias histórias que eu gosto muito. Filho Pródigo, A Princesa e o Sapo e tantas outras. E nos traz, gente, muitos aprendizados. Não é só uma historinha, não. Meu Deus. Traz tantos aprendizados. Nos faz refletir muito. E eu dei 5 estrelas pra esse livro incrível também. Agora para tudo, porque o quarto livro que eu li em janeiro foi o melhor, assim, gente. Foi o primeiro favoritado do ano, o primeiro favoritado do mês. Foi incrível. É um romance de um italiano com uma confeiteira. Posso chamá-la de confeiteira? Sim. Ai, gente. Não. Deixa eu respirar aqui, deixa eu me recompor. Eu estou falando de Meu Amor Agridoce, da Aline Moreto. Meu Deus, melhor livro, gente. A escrita dela é muito boa. Sem mentira nenhuma, gente. Tem um outro livro que eu quero ler dela, que é Deserto ao Jardim. Gente, assim, a escrita dessa mulher é incrível. Meu Deus, ela escreve de uma forma. Eu fiquei presa do começo ao fim. A história, gente, é muito envolvente, é leve, apaixonante. Se tem uma coisa que eu gostei foram, né, dos diálogos em italianos que tem. Meu Deus, eu terminei o livro assim,
quero aprender italiano, porque na mesma época que eu estava lendo esse livro, eu também, ao mesmo tempo, estava assistindo Vincenzo. Sim, o nosso mafioso italiano. Eu não preciso aprender italiano. Gente, eu gostei tanto do casal protagonista. Meu Deus, o Esdras. Não, gente, sinceramente, só leiam. Super indico. Eu dei 5 estrelas e favoritei ele. E o quinto livro de janeiro foi Tão Doce Como o Amor, da Ana Maria, se eu não me engano o nome dela. Sim, da Ana Maria. É muito fofinha e perigosa. Você tem cuidado quando você lê, você não leva uma sorvetada na tua cara, tudo bem? Entendedores entenderão, só quem já leu esse livro sabe do que eu tô falando. Pois é, um sorvete nas mãos da protagonista é algo muito perigoso, então tome cuidado, tá certo? Nesse livro a gente tem uma história bem clichê. Os personagens são os amores, vocês vão amar, eu tenho certeza. Vocês podem ler, eu dei 5 estrelas, muito bom. Bom, o sexto e o sétimo livro que eu li em janeiro foram 2 contos, que um é a continuação do outro. Eu estou falando dos contos Estuda Comigo e Conta Comigo. E infelizmente a autora desses contos já partiu. Eu fiquei chocada porque quando eu terminei de ler os contos, acho que 2 ou 3 dias depois, eu recebi essa notícia. Meu Deus. Enfim, gente. Fiquei muito triste porque eu mal havia conhecido a autora, né? E aconteceu isso, mas o Senhor está no controle de tudo. Nesses contos a gente tem um assunto abordado bem diferente, porque eu nunca li um livro que aborda o assunto que é tratado nesses 2 contos, principalmente no primeiro conto. Eu gostei muito porque me levou a refletir, né, a não julgar as pessoas que sofrem com o que é trabalhado aqui. Eu não vou contar porque eu quero que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões. Bom, eu gostei desse aspecto da história, mas assim, o livro os 2 contos não me prenderam tanto e não foram os contos assim que eu amei, mas também eu não odiei, gente. Dá pra ler tranquilamente. Pro primeiro livro eu dei 3 estrelas e meia, né, que ela vai contar mais sobre esse assunto em específico, vai trabalhar e vai nos levar a refletir muito. E no segundo a gente vai acompanhar mais um dia meio que normal, com a protagonista e os amigos. E a gente vai ver algumas dificuldades que ela passa. E eu senti falta de um romancinho a mais, como sempre, porque eu sou a romântica em mim aqui, não me deixa, né, parar de querer um romancinho, né? Porque eu sou uma romântica incurável, pois é. Mas assim, gente, primeiro, como eu falei, eu dei 3 estrelas e meia. E pro segundo, que é Conta Comigo, eu dei 3 estrelas. E o próximo livro que eu li em janeiro tem resenha aqui no canal, que é Os Clãs da Lua, de Sara Guzella. Enfim, eu não vou falar sobre ele aqui porque já tem vídeo aqui no canal, então tem que terminar esse vídeo aqui, corre pra ver o vídeo lá, que tá muito lindo, gente. Lá eu contei os meus aprendizados, a minha experiência e um pouco da história. E assim, gente, eu amei muito o livro e dei 5 estrelas. Os Clãs da Lua, né, gente? Lindo, meu Deus, maravilhoso, fofo demais. E o último livro lido em janeiro foi Em Busca do Par Perfeito. Nossa, meu Deus. Gente, esse livro é extremamente necessário. Eu acho extremamente necessário para toda garota cristã. Vocês devem ler. Devem ler e eu indico para vocês. Não vou falar sobre a história novamente, porque eu quero que vocês leiam. Vocês vão aprender tanto, mas tanto. Porque assim, gente, muitas vezes nós somos como a Melissa, a protagonista do livro. Ela quebrou várias vezes a cara com relacionamentos. Por quê? Porque ela estava buscando o par perfeito, sem antes mesmo entender qual é o real significado do amor. Como eu falei, gente, esse livro é necessário que você leia, e leia assim, e não só por ler, mas que você medite, reflita, sabe? E pense que depois que você ler esse livro, suas atitudes possam mudar. Ou se você nunca cometeu os mesmos erros que ela, que venha servir ainda mais de alerta, para que você não cometa também, tudo bem? E é isso, gente. Eu dei 4 estrelas pra ele. Chuchuzinho. E esses foram os livros que eu li aí em janeiro. Agora vamos pros livros de fevereiro. Bom, se em janeiro eu tava lá super leitora, em fevereiro eu já não posso dizer o mesmo.
Mas eu consegui finalizar 2 livros. Um deles era conto, mas ok. E o livro de fevereiro. Meu Deus, eu amo tanto esse livro da Marina Matos, é o meu preferido dela, o meu querido Caipira. Muito lindo. E eu não vou falar muito sobre ele aqui, porque eu pretendo fazer uma resenha aqui pro canal falando especialmente sobre ele. E assim, gente, eu fiz a releitura porque em 2023 eu já havia lido ele pela primeira vez na minha vida e eu me apaixonei muitíssimo. Uma experiência incrível reler ele esse ano, meu Deus. Eu amei ainda mais. E eu dei 5 estrelas e continua favoritado. Aqui eu indico demais, de olhos fechados, porque é maravilhoso. Vocês vão amar demais a história que tem aqui. E o segundo e último livro que eu consegui finalizar em fevereiro foi O Fim de Todas as Marcas, também da Sarah Kucella. E assim, e eu consegui ver uma certa semelhança entre a história contida aqui, no Fim de Todas as Marcas, e Os Clãs da Lua. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu achei um pouco semelhante. Mas só que eu gostei também. Deu 3 estrelas e meia pra ele. Também em fevereiro eu iniciei 2 livros, mas só consegui finalizar em março, que foi Organizando a Minha Vida, o audiobook do Esquilo, e O Príncipe Oculto, que eu li no Biblion. Eu só iniciei. E em março, os livros de março, eu apenas finalizei os 2 que eu iniciei lá em fevereiro. Como eu falei, foi o livro Organizando a Minha Vida, que tem ali várias dicas práticas. Não é nada inovador, mas tem várias dicas práticas e simples pra gente poder se organizar no dia a dia e tudo mais. Eu dei 2 estrelas pra ele. E O Príncipe Oculto, que eu gostei muito, foi o meu primeiro romance histórico que eu li, e eu dei 4 estrelas. No início eu tava super apaixonada, super empolgada, mas meio que começou a ficar um pouco chato. Não sei se é porque eu já tava dando uma ressaca literária. Em março eu também havia iniciado Rivais a Bordo na maratona de verão do Esquilo, mas eu abandonei porque eu não gostei e tava de ressaca. Essas foram as minhas únicas leituras de março. E esses foram todos os livros que eu consegui ler no primeiro trimestre do ano. No segundo mês eu já comecei a dar uma decaída aí, né? Mas mesmo assim tá tudo bem. O importante é que eu li e consegui usufruir bem das minhas leituras também. A maioria dos livros que eu li foram em e-book e apenas um audiobook, né? Os únicos livros físicos que eu li foram esses 2 aqui. Porque eu vou ser sincera, eu amo livro físico, sentir o cheiro dele, tocar, ler ele, mas assim, eu leio muito mais rápido em e-book. A maioria eu li pelo Kindle. Mas e você? Prefere ler livro físico ou em e-book? Qual time que você é? E-book ou livro físico? Estamos chegando ao final desse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Beijos da Fran e até o próximo vídeo.